Então, obviamente, há muita coisa que você precisa quando é professor. Nós realmente não sabíamos do que iríamos precisar ou comprar, ou qualquer coisa do tipo. Mas simplesmente fomos. Por anos, o mundo acompanhou o crescimento de Abby e Brittany Hensel como os rostos de um raro milagre médico, maravilhando-se com seu trabalho em equipe e sorrisos radiantes. Desde sua estreia na infância no programa da Oprah até o sucesso do reality show da TLC em 2000, nós sentíamos que as conhecíamos. Mas recentemente, a vida tranquila que construíram em Minnesota foi destruída por uma avalanche de rumores terríveis e manchetes virais. Após anos de silêncio seletivo, a verdade sobre o casamento secreto de Abby finalmente veio à tona, provando que, embora compartilhem o mesmo corpo, seus corações encontraram um caminho para viver vidas completamente separadas, belas e complexas, quebrando o silêncio. Os rumores se confirmaram. A internet tem uma maneira peculiar, e muitas vezes predatória, de lidar com coisas que não entende. Para Abby e Brittany Hensel, esse mal-entendido atingiu o ápice no início de 2024. Quando uma série de registros públicos e vídeos de redes sociais se uniram, criando a tempestade perfeita para especulações. As manchetes gritavam que os rumores eram verdadeiros. E, pela primeira vez, o alvoroço não vinha apenas dos tabloides. Vinha dos próprios documentos que regem nossas vidas adultas. A principal faísca foi a revelação de que Abby Hensel havia se casado discretamente com Josh Bowling, um veterano do Exército dos Estados Unidos e enfermeiro. Em 2021, embora o casamento em si tenha sido um belo marco, a parte horrível da narrativa surgiu dos cantos obscuros da internet, onde comentaristas começaram a questionar os detalhes da união com uma fascinação clínica e, muitas vezes, cruel. Para entender por que esses rumores pareceram tão invasivos, é preciso analisar a natureza específica da reação negativa. Não se tratava apenas do fato de Abby ser casada. Era também o drama jurídico subsequente. Pouco depois do casamento viralizar, veio à tona a notícia de um processo de paternidade envolvendo Josh Bowling e sua ex-esposa, Anna K. Embora o processo tenha sido resolvido posteriormente, comprovando que Josh não era o pai de uma criança nascida após o divórcio. O dano à privacidade dos gêmeos já estava feito. O público não queria saber apenas sobre o casamento. Queria saber como funciona um casamento quando duas irmãs compartilham o mesmo conjunto de órgãos reprodutivos. Queria saber sobre as questões legais de uma certidão de casamento que só podia conter um nome devido às leis contra a poligamia. E queria saber se os rumores sobre um bebê secreto eram verdadeiros. Em 2025, quando fotos das gêmeas carregando um recém-nascido em um estacionamento em Minnesota vieram à tona, o frenesi atingiu o ápice. Os Hensels, no entanto, passaram 35 anos desenvolvendo uma casca grossa. Sua resposta às críticas não foi uma coletiva de imprensa lacrimosa nem um longo pedido de desculpas. Em vez disso, eles recorreram ao TikTok com uma dose de sarcasmo que só quem foi provocado e cutucado a vida inteira poderia ter. Uma de suas respostas mais famosas foi uma série de imagens históricas de estátuas de gêmeos siameses com uma legenda simples e mordaz. A internet está muito barulhenta hoje em dia. Sempre estivemos por aqui. Eles se aproveitaram do absurdo do choque público, essencialmente dizendo ao mundo que, embora suas vidas pudessem ser uma curiosidade médica para outros, para eles era simplesmente uma terça-feira qualquer. Zombaram da ideia de que estavam escondendo um casamento que simplesmente optaram por não divulgar, afirmando seu direito a uma vida privada que, bufa, não pertence aos telespectadores. No entanto, os rumores persistiram devido à raridade de sua condição. Gêmeos para pagos discipulares sobrevivendo até os 35 anos é quase inédito. E a transição das crianças inocentes que vimos no programa da Oprah para os seres sexuais, que o público imaginava em um casamento, foi uma ponte que muitas pessoas lutaram para atravessar. A natureza dos rumores frequentemente girava em torno da suposta estranheza do arranjo, um sentimento que as gêmeas e sua família consideravam profundamente ofensivo. Para Abby e Brittany, o amor não é uma equação médica, é um direito humano. Elas passaram a vida desafiando as expectativas dos médicos que disseram que não sobreviveriam ao parto. E agora, elas desafiam as expectativas de uma sociedade que acha que elas não deveriam ter permissão para encontrar a realização romântica. A confirmação do casamento não apenas satisfez a curiosidade. Ela acendeu um debate sobre autonomia corporal e a definição legal de pessoa. Se foi Abby quem disse sim, mas o corpo de Brittany estava presente no altar. Brittany também é casada? Essas são as perguntas que alimentaram os rumores, transformando uma união privada em um campo de batalha filosófico e jurídico. Mas, apesar de tudo, as gêmeas permaneceram unidas. Seus vídeos no TikTok, embalados por músicas desafiadoras como Unstoppable,
da CIA serviram como um gesto obsceno para qualquer um que pensasse que poderia envergonhá-las a ponto de fazê-las se esconder. Elas provaram que o pior não era o casamento ou a anatomia delas, mas sim a recusa do público em deixá-las ser normais. Conforme a poeira da explosão viral inicial começou a baixar, uma nova imagem surgiu, a de uma família recomposta vivendo pelas ruas suburbanas de Minnesota. A filha de Josh Pauling, Isabella, apareceu em fotos com as gêmeas, parecendo uma criança feliz com duas madrastas carinhosas. Os rumores de um bebê em 2025 apenas adicionaram mais uma camada à história, sugerindo que as gêmeas podem ter conquistado o único sonho que expressaram, ao Discovery Channel, quando tinham 16 anos, formar sua própria família. Se o bebê é delas ou se estavam apenas ajudando uma amiga, vê-las fazendo compras como qualquer outra família foi a resposta definitiva ao sensacionalismo. O barulho da internet pode ser ensurdecedor, mas empalidece em comparação com a força silenciosa necessária para viver uma vida diante das câmeras. Realeza da TV de realidade. Muito antes das respostas afiadas do TikTok e das manchetes sobre processos de paternidade, Abby e Brittany Hansel eram as queridinhas do boom dos reality shows em meados dos anos 2000. Sua jornada para as salas de estar de milhões de pessoas não começou com um escândalo, começou com um senso de admiração. Depois de algumas aparições de destaque quando crianças, as irmãs assinaram um contrato para sua própria série no canal TLC Abby e Brittany, que estreou em 2012. Naquela época, os reality shows eram obcecados por famílias extraordinárias, mas as irmãs Hansel ofereciam algo diferente. Elas não eram um espetáculo de disfunção, eram um espetáculo de harmonia altamente funcional. O programa chegou em um momento crucial de suas vidas, o último semestre na Universidade Bethlehem, e serviu como a apresentação formal das gêmeas ao mundo como jovens mulheres com suas próprias ambições, vidas sociais e personalidades distintas. Os anos no TLC foram fundamentais para moldar a percepção pública sobre a história delas, uma faca de dois gumes que eventualmente levaria aos rumores terríveis de hoje. Na tela, os telespectadores assistiam fascinados enquanto as gêmeas enfrentavam os obstáculos mundanos da juventude. Nós as víamos escolher roupas que precisavam ser feitas sob medida com 2 decotes. Nós as víamos estudar para as provas. E víamos a incrível coordenação necessária para dirigir um carro. Isso não era apenas um programa de televisão sobre aberrações. Foi uma imersão profunda e educativa na logística da convivência compartilhada. O programa enfatizou a individualidade de cada uma, mostrando Abby como a gêmea mais extrovertida e teimosa, apaixonada por matemática, enquanto Brittany era a mais tranquila e criativa, com preferência pela escrita. Essa distinção foi crucial. Ensinou ao público global que, embora compartilhassem o mesmo corpo, não compartilhavam a mesma mente. No entanto, o reality show também revelou a luta interna que definiria suas vidas profissionais. Um dos episódios mais comentados acompanhou as gêmeas enquanto se preparavam para ingressar no mercado de trabalho como professoras do ensino fundamental. Mesmo naquela época, as complexidades éticas e financeiras da situação eram evidentes. Elas tinham obtido 2 diplomas diferentes e possuíam 2 licenças de ensino distintas. No entanto, estavam entrando em um mercado de trabalho que as via como uma única entidade. Elas concordaram em receber um único salário, sob o entendimento de que realizariam o trabalho de uma só pessoa em termos de gestão de sala de aula, mesmo que 2 cérebros distintos estivessem processando o plano de aula. A revelação do salário delas desencadeou um debate nacional sobre direitos trabalhistas e pessoas com deficiência, consolidando ainda mais o status das duas como ícones culturais que forçaram as pessoas a repensarem a definição de indivíduo. A série também levou os espectadores em sua viagem pela Europa após a formatura. Uma experiência que pareceu uma volta olímpica para 2 meninas que, segundo previsões médicas, não sobreviveriam à infância. Vê-las percorrendo as ruas estreitas de Londres e os canais de Veneza foi uma poderosa imagem de independência. Foi durante esses episódios que o público começou a especular sobre seus futuros amorosos. Embora o programa evitasse o tema de encontros amorosos para proteger sua privacidade, a química e a alegria que compartilhavam com seu círculo de amigos sugeriam um desejo por uma vida social normal. Esse período de suas vidas foi caracterizado por uma atitude alegre, otimista e proativa, que fazia com que fosse fácil torcer por eles. Eles não eram vítimas de sua condição. Eles eram mestres nela. Mas a fama é uma fera voraz. E a série do TLC eventualmente chegou ao fim. Depois que as câmeras pararam de gravar, Abby e Brittany tomaram a decisão consciente e um tanto abrupta de se afastarem dos holofotes. Elas trocaram o glamour da televisão pelas salas de aula tranquilas de Mounds View, Minnesota.
Por quase uma década, elas estiveram praticamente ausentes dos olhos do público, aparecendo apenas em notícias locais ocasionais ou em alguma postagem esporádica nas redes sociais de algum amigo. Esse vácuo de informações foi exatamente o que permitiu que os rumores de 2024 crescessem de forma tão monstruosa. Como o público os havia criado através das telas da TV, as pessoas se sentiam no direito de saber o que havia acontecido nos anos seguintes. Quando a notícia do casamento de Abby foi divulgada, a internet reagiu com o choque de um parente descobrindo um segredo em uma reunião de família. Como filtrar a hostilidade pública e como manter o vínculo sob a pressão dos holofotes do estúdio. O programa provou que elas podiam ser bem-sucedidas, independentes e profissionais, independentemente de sua aparência física. No entanto, também criou uma presença digital permanente, da qual elas nunca conseguiram escapar completamente. Cada vídeo delas andando de bicicleta ou fazendo uma refeição alimentava a curiosidade mórbida que surgiria mais tarde, quando elas deixaram de ser gêmeas da TV para se tornarem mulheres casadas. O reality show deu voz a elas, mas também deu ao mundo um lugar na primeira fila para uma vida que as gêmeas eventualmente decidiram que queriam viver em privacidade. Ao final da série, Abby e Brittany haviam realizado o impossível. Elas transformaram o extraordinário em algo comum. Mudaram a narrativa, deixando de lado a questão de como sobreviver e passando a focar no que fariam a seguir. Essa transição foi vital para a sobrevivência delas em um mundo que muitas vezes se recusa a enxergar a pessoa por trás do diagnóstico. Usaram sua visibilidade para normalizar sua existência, garantindo que, quando os rumores finalmente viessem à tona, tivessem uma década de provas documentadas de que eram mais do que apenas uma manchete. Eram duas mulheres que já haviam conquistado o mundo uma vez. Mas para realmente entender como elas conquistaram o mundo, é preciso olhar além das câmeras e observar a própria engrenagem que rege sua sobrevivência. A física da dualidade, a biologia do espaço compartilhado. Para a comunidade médica, Abby e Brittany Hensel são uma obra-prima da biologia, como gêmeas desopálicas parapagas. Elas compartilham um único corpo da cintura para baixo, mas do peito para cima são duas pessoas distintas. Enquanto o público se concentra em suas vidas pessoais, o verdadeiro milagre reside na engrenagem interna que as mantém funcionando como uma única unidade. A anatomia delas é um mapa complexo de sistemas compartilhados e separados que fascina os médicos desde 1990. Internamente, as gêmeas são uma maravilha de simetria e fusão. Elas têm duas cabeças, dois cérebros e duas medulas espinhais separadas que se unem na base do pescoço. Esse sistema nervoso independente permite que elas tenham experiências físicas diferentes. Abby pode sentir dor de estômago enquanto Brittany se sente bem, ou uma pode ficar doente enquanto a outra permanece saudável. Cada uma tem seu próprio coração, estômago e pulmões. No entanto, da cintura para baixo, as duas se tornam uma só. Compartilham um único fígado, bexiga e sistema reprodutivo. Essa biologia compartilhada é o que alimenta o intenso interesse público em seu casamento e na possibilidade de maternidade. Como qualquer gravidez envolveria ambas biologicamente. Independentemente do status legal do casamento, seus movimentos são a prova mais visível de seu vínculo. Cada gêmea controla apenas o seu respectivo lado. Abby, o direito, e Brittany, o esquerdo. Caminhar, correr ou nadar exige um nível de sincronização inconsciente quase impossível para a maioria das pessoas. Cada passo é uma colaboração rítmica negociada que começou na primeira infância. Elas dominam atividades que exigem extrema coordenação bilateral, como andar de bicicleta ou tocar piano. Ao dirigir, Abby controla os pedais e a alavanca de câmbio, enquanto Brittany controla as setas e os faróis. Trabalhando em conjunto, ambas seguram o volante, provando que o cérebro humano pode aprender a tratar os membros de outra pessoa como uma extensão dos seus próprios. Na infância, as gêmeas tinham um terceiro braço não funcional entre as cabeças, que foi removido cirurgicamente para permitir maior mobilidade. Essa foi uma das poucas cirurgias que seus pais, Patty e Mike, permitiram. Eles se recusaram veementemente à cirurgia de separação, cientes dos riscos altíssimos. Como as meninas compartilham órgãos vitais como o fígado e o sistema circulatório, era extremamente improvável que ambas sobrevivessem. Mesmo uma cirurgia bem-sucedida as deixaria com deficiências graves. Ao mantê-las juntas, seus pais escolheram uma vida de nós, em vez de eu, permitindo que as meninas prosperassem em um corpo funcionalmente completo, mesmo que estruturalmente único. Sua experiência sensorial é igualmente única. Embora tenham sensações distintas em seus respectivos lados, existe uma zona cinzenta em suas costas onde seus sentidos se sobrepõem. Elas frequentemente percebem os sentimentos e necessidades uma da outra sem precisar falar.
Não se descrevem como estando presas, mas sim como naturalmente integradas. Como nunca conheceram a vida de solteiras. Não sentem falta de privacidade. Sua biologia as forçou a se tornarem uma dupla imbatível, onde a sobrevivência de uma depende inteiramente da cooperação da outra. Agora, com mais de 30 anos, continuam a desafiar as estatísticas médicas. Enquanto muitos gêmeos dissálicos enfrentam complicações de saúde com o passar dos anos, Abby e Brittany se mantêm notavelmente saudáveis. Seu estilo de vida ativo como professoras provavelmente contribuiu para sua longevidade. Elas permanecem um laboratório vivo de resistência à humana, provando que duas almas podem compartilhar um único corpo e transformar uma anomalia médica em uma vida plena e funcional. Essa harmonia biológica não foi um acidente. Foi uma escolha deliberada feita por dois pais que se recusaram a ver suas filhas como defeituosas. Por que permaneceram juntos? A história de Abby e Brittany Hensel não começou com uma manchete ou um reality show. Começou com um profundo ato de desafio parental em 1990. Quando Patty, uma enfermeira, e Mike, um carpinteiro, receberam suas filhas recém-nascidas em uma sala de parto no condado de Carver. A equipe médica estava em estado de choque. O ultrassom havia mostrado apenas um batimento cardíaco, levando todos a esperar um único bebê. Em vez disso, os gêmeos nasceram como um milagre médico que imediatamente colocou seus pais diante do dilema ético mais angustiante que um ser humano pode enfrentar. Quase imediatamente, os médicos ofereceram a opção da cirurgia de separação. Era uma proposta baseada na sabedoria médica padrão da época, que muitas vezes priorizava a normalização do corpo em detrimento dos riscos inerentes ao procedimento. No entanto, a resposta dos Hensel foi um não categórico e imediato. Para Patty e Mike, a decisão não se resumia apenas às taxas de sobrevivência, embora estas fossem sombrias. Os médicos alertaram que era altamente improvável que ambas as meninas sobrevivessem à separação, e mesmo a gêmea que sobrevivesse ficaria com deficiências graves, provavelmente confinada a uma cadeira de rodas para o resto da vida. Com apenas um braço e uma perna, Mike Hensel fez a famosa pergunta aos médicos: como vocês podem escolher entre as duas? Essa simples pergunta tornou-se a base da filosofia da família. Eles se recusaram a bancar Deus, optando por proteger a vida vibrante e harmoniosa que as meninas já começavam a manifestar. Como enfermeira, Patty podia ver o caminho de dor que as múltiplas cirurgias infligiriam às suas filhas. Ela escolheu deixá-las inteiras como um par, em vez de quebradas individualmente. Crescer em New Germany, Minnesota, foi o segundo pilar de sua infância feliz. Em uma pequena e unida comunidade rural, as gêmeas não eram tratadas como aberrações ou curiosidades médicas. Elas eram simplesmente Abby e Brittany. Seus vizinhos, professores e amigos formaram um escudo protetor ao redor delas, permitindo que frequentassem a escola pública e participassem de tudo, desde softball até coral, sem a constante intromissão dos paparazzi. Esse ambiente permitiu que desenvolvessem um senso de normalidade raro para pessoas em sua condição. Elas não foram criadas para serem gêmeas siamesas. Foram criadas para serem duas irmãs que por acaso compartilhavam o mesmo corpo. Esperava-se que elas arrumassem o quarto, fizessem a lição de casa e seguissem as mesmas regras que o irmão e a irmã mais novos. O mundo conheceu as gêmeas em 1996, quando apareceram no programa da Oprah Winfrey e na capa da revista Life, com apenas 6 anos de idade. Elas encantaram o país com a capacidade de completar as frases uma da outra e bater palmas em perfeita sincronia. Essa estreia foi uma jogada calculada dos pais para satisfazer a curiosidade do público de uma só vez, na esperança de que, ao mostrar ao mundo o quão normais elas eram, o mundo finalmente as deixasse em paz. Funcionou até certo ponto. Um rótulo que mais tarde tornaria os rumores sobre a vida adulta de Abby tão chocantes para o público. Um dos momentos mais reveladores da infância delas foi a própria reação à ideia de separação. Mesmo quando meninas, ao serem questionadas se alguma vez desejaram se separar, respondiam com um firme não. Brittany disse certa vez que, se fossem separados, não poderiam fazer as coisas que amavam, como correr ou praticar esportes. Eles perceberam desde cedo que sua força residia na união. Não sentiam falta de um corpo individual. Sentiam que estavam ganhando um parceiro para a vida toda. Essa quebra da narrativa trágica é o que torna a infância deles tão extraordinária. Eles não estavam apenas sobrevivendo a uma condição. Estavam prosperando em um estilo de vida que não trocariam por nada. Essa criação, enraizada no solo rural de Minnesota e no apoio inabalável de seus pais, criou a armadura psicológica de que precisariam na vida adulta. Foram ensinadas que seu valor não estava ligado à sua anatomia, mas ao seu caráter e à sua capacidade de trabalhar em equipe.
Quando chegaram ao ensino médio, já estavam fazendo o impossível, dirigindo carros, praticando esportes no time da escola e planejando a faculdade. Tinham vivido uma infância de desafio, provando que os médicos que as viam como um problema a ser resolvido estavam errados. Elas tinham uma vida para ser vivida e a viviam em seus próprios termos. A proteção do lar de sua infância lhes proporcionava a segurança necessária para crescer. Mas o mundo real as aguardava com um conjunto diferente de regras. A logística da vida adulta. Enquanto a infância era marcada pela proteção, a entrada das irmãs na vida adulta as obrigou a confrontar um mundo projetado para corpos únicos. Navegar pelo cenário jurídico e profissional como gêmeas siamesas não é apenas uma questão de trabalho em equipe. É uma negociação constante com a burocracia. Cada conquista que uma pessoa solteira considera trivial, como tirar a carteira de motorista, abrir uma conta bancária ou assinar um contrato de trabalho, torna-se um obstáculo. Legal complexo quando se trata de duas pessoas distintas compartilhando o mesmo corpo físico. As gêmeas sempre insistiram em ser tratadas como indivíduos. No entanto, os sistemas em que vivem frequentemente tentam consolidá-las em uma única entidade por conveniência. Essa tensão é particularmente evidente em suas vidas profissionais. Após se formarem na Universidade Bethel em 2012, Abby e Brittany conquistaram seus próprios diplomas em educação. Elas não apenas compartilharam um diploma. Cada uma se dedicou aos estudos, fez as provas e cumpriu os requisitos estaduais para se tornarem professoras licenciadas. No entanto, ao ingressarem no mercado de trabalho na escola primária Sunnyside, em New Brighton, Minnesota, depararam-se com uma dura realidade econômica. O distrito escolar ofereceu a ambas um único salário. O argumento era estritamente baseado na produtividade. Como compartilham o mesmo corpo, só podem ocupar uma sala de aula e lecionar para um grupo de alunos por vez. Para o conselho escolar, elas equivaliam a um funcionário em tempo integral. FTE na sigla inglês. Baseball em inglês. Essa situação gerou um enorme debate online que permanece ativo até hoje. Os críticos argumentam que, como se trata de dois cérebros distintos, duas perspectivas diferentes e dois pares de olhos monitorando os alunos, a escola está essencialmente contratando dois professores pelo preço de um. Abby e Brittany têm se mostrado surpreendentemente pragmáticas a respeito, chegando a declarar à BBC que entendiam o salário único, pois estavam desempenhando a função de uma só pessoa. No entanto, eles também observaram que, à medida que ganham experiência, esperam negociar mais, salientando que, enquanto um ministra a aula, o outro pode corrigir trabalhos, responder a perguntas individuais dos alunos ou gerenciar o comportamento da turma. Eles são literalmente uma equipe de duas pessoas e sua capacidade de realizar várias tarefas simultaneamente em sala de aula é algo que nenhum professor sozinho jamais conseguiria igualar. As complexidades legais vão muito além da sala de aula. Considera, por exemplo, o simples ato de dirigir. Aos olhos do Departamento de Segurança Pública de Minnesota, as gêmeas são consideradas duas motoristas distintas. Isso significa que, quando adolescentes, elas tiveram que fazer os testes teórico e prático de direção 2 vezes. Mesmo que se coordenem perfeitamente, Abby controlando os pedais e o câmbio à direita, e Brittany controlando as setas e os faróis à esquerda. A lei exigia que cada uma comprovasse sua competência individual. Elas possuem 2 carteiras de habilitação diferentes, assim como 2 passaportes e 2 números de seguro social. Essa dupla identificação é uma parte vital da identidade deles. É a maneira que o Estado encontra de reconhecer que, por trás da anatomia compartilhada, existem 2 cidadãos com direitos e responsabilidades distintos. Viajar apresenta seus próprios desafios logísticos, com a ideia de que 2 por 1 só. Ao voar, os gêmeos geralmente ocupam um único assento. Mas a questão de se eles deveriam ser obrigados a comprar 2 passagens tem sido um ponto de discórdia tanto para as companhias aéreas quanto para os especialistas em ética. Durante a maior parte de suas vidas, eles conseguiram navegar por essas áreas cinzentas com uma combinação de charme e defesa do bom senso. Elas não buscam tratamento especial, buscam uma forma de se encaixar em um mundo que não oferece uma opção específica para a sua realidade. Essas batalhas logísticas representam um lado pouco glamouroso de ser um milagre médico. Enquanto o público se fascina pelos rumores sobre suas vidas privadas, as gêmeas lidam com as implicações fiscais de dividir um salário e com o desgaste físico de terem alturas diferentes. Abby mede 1,57 metros, enquanto Brittany mede 1,47 metros, o que faz com que até mesmo ficar em pé por longos períodos diante de um quadro negro seja um feito de resistência.
Elas passaram mais de uma década como educadoras profissionais, provando que seu valor não reside em sua raridade, mas em sua capacidade de comparecer todos os dias e realizar um trabalho difícil para qualquer pessoa, quanto mais para duas em um só corpo. Transformaram sua vida compartilhada em uma aula magistral de conciliação profissional. Mas, à medida que dominavam a logística do ambiente de trabalho, uma fronteira muito mais pessoal as aguardava. O mundo do amor e a definição legal de casamento. Amor e a fronteira legal. A revelação em 2024 de que Abby Hensel se casou com Josh Bowling em 2021 destruiu a vida tranquila que as irmãs haviam construído desde os tempos do programa TLC. Enquanto o público reagia com fascínio voyeurístico, a união é um fato documentado em Minnesota. A certidão de casamento lista Abby como esposa, com Britney notavelmente ausente do documento, uma exigência legal em um país onde a bigamia é estritamente proibida. Como Abby e Britney são reconhecidas como duas pessoas distintas com números de segurança social diferentes, apenas uma delas poderia legalmente celebrar o contrato. Isso cria um paradoxo peculiar. Abby é a esposa legal. No entanto, Britney está fisicamente presente em todos os momentos do casamento. A lei, porém, opta por considerar a intenção e a intenção em vez da proximidade física. Em meados de 2025, a curiosidade pública atingiu o auge quando paparazzi flagraram as gêmeas em um estacionamento, colocando um recém-nascido em uma cadeirinha de carro. A internet entrou em polvorosa com especulações. Seria filho biológico de Abby, adotado ou fruto de barriga de aluguel? Como as irmãs compartilham o mesmo sistema reprodutivo, qualquer filho biológico de Abby seria geneticamente idêntico a Britney, tornando ambas mães em um sentido biológico. Isso levanta questões inéditas para futuras certidões de nascimento. Fiéis ao seu estilo, as gêmeas reconheceram o frenesi postando um vídeo no TikTok com a música Abençoado do Dr. Dre, fazendo uma referência à notícia sem dar uma explicação completa aos curiosos. Especialistas em ética e internet passaram meses debatendo a moralidade desse arranjo. Alguns alegam que é injusto para Britney ser uma intrusa permanente, enquanto outros questionam a ética do envolvimento de Josh com ambas as irmãs. No entanto, esses argumentos frequentemente ignoram a autonomia das gêmeas. Por mais de 30 anos, elas negociaram cada segundo de sua convivência. Elas dominaram a arte de estabelecer limites e o consentimento incondicional de maneiras que pessoas solteiras não conseguem imaginar. Se Abby encontrou o amor, Britney sem dúvida fez parte dessa jornada muito antes do primeiro encontro. O relacionamento delas não é um dilema médico, é uma realidade vivida, construída sobre décadas de compromisso. Nem mesmo um processo de paternidade envolvendo a ex-esposa de Josh conseguiu abalar a determinação delas. Embora fosse um caso separado, envolvendo uma criança de um relacionamento anterior, serviu para humanizar o drama, lembrando ao público que Josh é um homem de verdade com um passado complexo. Ao se manterem unidos e zombarem dos críticos nas redes sociais, o trio demonstrou um nível de solidariedade que muitos casais tradicionais não conseguem alcançar. Em última análise, Abby e Britney estão trilhando seu próprio caminho, tanto legal quanto pessoal. Na zona cinzenta da lei, elas forçam o mundo a priorizar a humanidade em vez de definições rígidas. Seja criando um filho ou simplesmente desfrutando de seus papéis como esposa e tia. Elas provam que o amor não precisa ser normal para ser válido. Elas transformaram as críticas públicas em um testemunho do seu direito de existir como adultas, abraçando as belas e complexas nuances de sua vida compartilhada. Num mundo que muitas vezes exige que nos sintamos sozinhos, Abby e Britney provaram que existe um poder único e inegável em também sermos elas mesmas. Se você achou esta análise aprofundada da jornada e da biologia delas esclarecedora, não se esqueça de se inscrever para ler mais histórias completas sobre as vidas mais extraordinárias do mundo.